Bom, nós estamos aqui. O tema da nossa live é a pedido dos irmãos aí, continuando aquela que nós fizemos dias atrás, falando sobre as Bíblias de estudo. Bíblias de estudo que em algumas situações foi descoberta aqui a presença de opinião em 1 Samuel 28, falando, apoiando que naquele episódio de Samuel supostamente ter sido invocado o espírito de Samuel morto, o profeta da Bíblia, teria ele aparecido para o Saul, para a pitonisa de Endor. Apoiar esta ideia é literalmente apoiar o espiritismo, a doutrina espírita da necromancia. Então, nós vimos algumas Bíblias. A Bíblia de Estudo NAA apoia a necromancia naquele texto. A Bíblia de Estudo Roma, BKJ, também apoia King James, sendo que a da CPAD faz uma nota de rodapé para explicar que a editora não apoia, mas que aquilo dali é uma ideia do autor, que supostamente seria Deus permitindo que ele aparecesse. A Genebra não apoia, a do MacArthur deixa em aberto. Algumas Bíblias que nós vimos aqui realmente apoiavam, né, que ali seria o espírito de Samuel. Isso seria, com certeza, uma terrível heresia dizer que Deus abriu uma exceção para que o espírito de Samuel viesse e se apresentasse para ser interrogado ou para conversar com o rei Saul. Isto é um problema muito grave teologicamente, porque a Bíblia é absolutamente contra o chamado espiritismo, em que se poderia supostamente consultar os mortos, a alma dos falecidos. Evidentemente que a Bíblia contesta esta ideia, né, e contesta fortemente, mas alguns a defendem, inclusive autores de Bíblias de estudo. Nós fizemos a live há uns 1 ou 2 dias atrás e nós já passamos de 1.400 visualizações, e o pessoal insistindo muito para que a gente fizesse a segunda parte, mostrando quais mais Bíblias de estudo apoiavam a necromancia em 1 Samuel, capítulo 28. E aqui vai um recado para as editoras do Brasil. Fica esperta, porque nós agora que consumimos, temos uma ferramenta poderosa para falar contra ou a favor dos lançamentos, não só de Bíblia, mas também de obras teológicas e de traduções e versões, que irmãos, a internet, principalmente o YouTube. A Bíblia de Estudo NAA, ela foi lançada com aquele probleminha, que não foi tão grande, mas foi muito contestada aqui no YouTube, para que fosse modificado lá em Isaías, né? E aquele texto, a contestação por parte de youtubers conseguiu pressionar a sociedade bíblica a ponto dela modificar o erro, retirar o erro e corrigir a sua tradução. Então veja que existe uma força muito grande, a internet tem para muitas coisas aqui, tá bom? Então vamos entrando aí. Francisco, boa noite, a paz do Senhor. Professor Renato, paz do Senhor. Rodrigo Romero, graça e paz. Boa noite, Jorge Luiz de Oliveira. Não concorda com essas posições teológicas errôneas? Pois mas nós temos visto que muitos autores de Bíblias e de estudo e etc. estão sim apoiando determinadas coisas. Deixa eu perguntar aos irmãos como é que está a qualidade do nosso vídeo, como é que está o nosso áudio, se está travando, para que a gente possa melhorar, para não haver cortes no áudio nem na imagem, ou não nos tirar do ar aí abruptamente, de repente a gente fique fora do ar. Como é que está aí a qualidade, a situação da nossa live? Aguardo os irmãos falarem aí.
Não foi anunciado lá no grupo. Eu entraria às 9 horas, não deu para entrar. Para fazer uma live, você prepara miniatura, né? Você tem que preparar. A miniatura é muito importante, que no caso a que estamos usando agora é esta. E às vezes dá um trabalhinho, come um tempinho você preparar algumas coisas, né? Mas estamos aqui com esta oportunidade de prosseguir com esta live. Segundo o pastor Raul, Champlin também tem coisas piores. No quesito do espiritismo não vai falar disso também. Já falamos muito disso, Jorge. Tem algumas coisas assim do Champlin que tendem um pouco. Champlin diz o seguinte: Champlin é aquele negócio do nem aperta e nem solta, né? Champlin diz assim: não é lícito, existia a prática de consultar os mortos, mas não é lícito consultar os mortos. Ele faz mais ou menos assim alguns textos dos seus comentários. Na verdade, eu não concordo com Champlin, porque dizer que não é lícito, mas que existia a possibilidade é antibíblico, pois não é lícito e nem é possível, biblicamente falando. Mas ele achava, né, ele faleceu, ele achava que não era permitido, mas haveria uma suposta possibilidade. Ele se baseava muito nas experiências do espiritismo com isso, dizendo que aquilo era complexo de se entender, não poder-se fazer uma afirmativa contra ou a favor. Esses são os probleminhas que Champlin tinha realmente na área do espiritismo. Acaba meio que trazendo uma palavra de apoio. E eu vi num blog há poucos dias que estão para lançar a Bíblia comentada por Champlin, né? Bíblia de Estudo Champlin. Seria interessante, apesar disso, né? A paz do Senhor, boa noite para todo mundo. A imagem está travando. Opa, olha aí. Paz do Senhor, Anderson. Tudo maravilha em relação ao áudio e imagem. Ali já está tudo maravilha. Vê aí se não é a vossa internet que não anda muito bem, tá? Para algumas pessoas pode ser a questão da internet. Ficou sim, acabou ficando assim um pouco tarde mesmo, né? Mas estamos... E é isso aí, a gente vai continuando aí, tá ok? Deus abençoe a todo mundo. Saíram os lags agora? Aqui me diz o painel que saiu os lags. Vamos dar então uma olhada? E aí eu descobri, pessoal, algumas bíblias de estudo que tem umas coisas terríveis dentro deste assunto, defendendo mais firmemente ainda esta suposta aparição do espírito de Samuel, descrito em 1 Samuel 28. Deixar bem claro que o texto não afirma que era Samuel, tá? O texto apenas está narrando o fato, né, de que Saul foi procurar uma pitonisa, uma necromante, e ali ele teria tido uma espécie de contato com um espírito que se apresentou como se fora Samuel, como se fosse Samuel, aliás, não um só, mas espíritos, aparece ali no plural, né? Portanto, não temos como afirmar que o texto esteja supostamente falando que aquilo dali era mesmo o Samuel. Não cremos que era Samuel de forma alguma. O texto não está sustentando esta ideia ou a mínima da hipótese a respeito. Vamos melhorar aqui a imagem para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia de Estudo Shed, que foi a que foi pedida no final da live, né, para a gente estar olhando, e a gente acabou não tendo tempo de ver como é que está na Shed este assunto. Como será que a Bíblia Shed, que é uma Bíblia de estudo muito famosa, muito conhecida e muito boa, por sinal, do Dr. Russell P. Shedd, que era um teólogo bastante equilibrado. Vamos ver
que ele tem. Agora melhorou a imagem. Valeu, Jeff. Falando do erro bíblico, comprei a Bíblia ministerial e ela não tem número 24 de Mateus. Eita. Aí seria erro gráfico, né? Editorial, erro editorial, erro de fabricação. Algo que é muito comum acontecer, não é algo tão assustador. Então vamos para o texto de 1 Samuel. Deixa bem claro que isso não desfavorece o material, isso não quer dizer que o material deixa de ser bom, deixa de ser importante, que você não deva ter o material. Não, são apenas algumas opiniões dos autores, né? A Bíblia Shed está na Almeida Revista Atualizada e nós vamos ver o comentário que está a partir do capítulo 28, né? Ele faz um comentário inclusive extenso. O comentário começa aqui, vem aqui, tudo isso aqui é do mesmo texto, tudo isso aqui é do mesmo texto, tudo isso aqui é do mesmo texto, terminando aqui. É um comentário bem extenso que o doutor Shed, já partiu para a eternidade, ele fala a respeito, né? Ele chama de profecia obscura. Ele argumenta que não se cumpriu. Ele chama de pseudo Samuel. Saul apenas passou pelas mãos dos filisteus. Infelizmente, pseudo Samuel não podia prever esse detalhe. Ele vai colocando aqui argumentos ontológicos. Deus se identifica como Deus dos vivos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não como Deus dos mortos. Ou seja, Shed não apoia que era Samuel. Shed coloca também aquela outra visão que alguns defendem, de que seria, né, uma teofania divina para falar com Saul. Deus teria assumido a forma de Samuel, supostamente, claro, para falar com Saul. Isso é claro que isso não é verdade de jeito nenhum. Pois é, professor Reinaldo, interessante. Francisco, eu como obreiro e pregador da palavra de Deus não apoio essa teoria de que seria o Espírito de Samuel. Na verdade é um erro, né, apoiar tal heresia. Mas muitas Bíblias têm, e por isso nós estamos mostrando aqui, porque as pessoas aclamam muito os teólogos, tá, pessoal? Tem gente que tem teólogo de estimação. Aqui diz que não era, então a Shed não defende que fosse o espírito de Samuel, apenas mostra quais as interpretações e opiniões a respeito e bate contra esta opinião. Mas há uma Bíblia que é muito polêmica, as pessoas não gostam muito dela, que é a Bíblia de Estudo NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, que se apresenta com uma tradução não necessariamente boa, né, mas uma tradução que facilita muito para leitores novos da Bíblia lerem e compreenderem um pouco, com a linguagem assim mais nova, muito útil para novos convertidos, a tradução. Vamos ver se a Bíblia de Estudo NTLH, o que ela diz sobre 1 Samuel, capítulo 28, o versículo de número 12, a versão está muito mais atualizada. O narrador prossegue dizendo que a mulher viu, na verdade ele está narrando o fato, né? E aqui nós encontramos, Endor ficava perto do Monte Tabor, a nordeste de Sunem.
A mulher viu Samuel, ele diz. Deus proibiu a invocação dos espíritos dos mortos. Neste caso, ele deixou que através da médium de Endor, Saul recebesse uma mensagem de Samuel que tinha morrido. Olha a heresia da NTLH. Ela afirma que no caso aqui, Deus permitiu que Samuel enviasse uma mensagem para Saul. No entanto, aí ele coloca, este caso isolado não permite, acha que é um caso isolado, porém que era realmente Samuel. Não permite ou autoriza que se busque conhecer mistérios que Deus reservou para si. Ou seja, o comentarista acredita que há um mistério nessa passagem. Deus teria supostamente aberto uma exceção em toda a história, até mesmo contestando Deuteronômio 18:11, que ele cita que era contra consultar os mortos, e teria assim mandado uma mensagem para Saul. É simples, pessoal. Se Deus não quis falar com Saul nem por profecia, nem por sacerdote, por nada, por que falaria por meio do espírito de um falecido? Não faz sentido algum. Aqui foi meio que, realmente, meio não, escancaradamente um apoio à mediunidade, só que dizendo que há uma exceção. Isso é a mesma coisa que dizer que há a possibilidade, ainda que remota, de ter contato com quem já morreu. Observe o absurdo que existe aqui. Boa noite, Bonner. Paz do Senhor. Sobre o caso de Samuel, a ideia é a ótica do que a mulher estava vendo, e não o relato doutrinário desse fato. Exatamente, Roma tem algo a respeito. Certo, a Roma CPAD tem uma nota a respeito. A Roma BKJ, vimos na outra live, Super Xande, que ela dá a ideia de que era Samuel. Outra questão, que o narrador está apenas narrando o caso, isso é fato. Não é essa questão que estamos contestando, mas sim o que os teólogos dizem. Os teólogos da NTLH afirmam que era realmente Samuel e que Deus havia aberto uma exceção para que Samuel falecido falasse com Saul. Diz aqui, por outro lado, a aparição de Samuel, a de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, vamos tirar Elias, que Elias não morreu, né? Mateus 17:3, dá uma certeza de que as pessoas que morreram na fé estão nas mãos de Deus. O Senhor é o rei Saul. Gritou a mulher chegou à conclusão de que apenas Saul poderia estar interessado em mandar subir o espírito de Samuel. Observe aí o erro grave. O teólogo até equipara a mesma posição, o fato de Jesus ter se comunicado com Moisés e Elias, lembrando que Moisés estava morto, com o caso de Saul. Ora, entre Jesus e Saul há muita diferença. Também alguns teólogos acreditam que ali no caso de Jesus com Moisés teria sido apenas uma... só está vendo o chat. Ih, filho, é problema aí, viu? Aqui tá ok. É problema por aí, viu, Francisco? Aqui tá tudo ok. Eu tenho um painel aqui que monitora tudo. Eu estou vendo o que vocês estão vendo no próprio YouTube. Então, existe essa questão. O que ocorre? Ali foi um caso completamente diferente lá que aconteceu com o Senhor Jesus. A Bíblia de Estudo Apologética, evidentemente, bate em cima, né? Ela tem aí, eu vou deixar que você veja depois, eu já vi hoje a Bíblia Apologética, ela critica, tá? Essa posição de que seria uma teofania, em forma do Espírito de Samuel, para falar com Saul, ou que seria realmente Samuel que estivesse ali. Ela contesta os teólogos que defendem a mediunidade em 1 Samuel 28. Pessoal, uma live dessa é muito importante. Foca aí, câmera. Uma live dessa é muito importante para poder compreender. Já vimos outras aqui, eu não vou abrir outras que nós já vimos em outra live. Se você quiser ver, veja, como é o caso da MacArthur, da Nova Reforma, da Bíblia Estudo da Reforma. Então você veja aí, da Genebra. A Bíblia de Estudo Dake, a Thompson não vamos ver, porque a Thompson ela não tem notas explicativas, tá?
A Thompson não tem notas explicativas. A Bíblia de Estudo Dake, pelo contrário, ela não apoia. Ela é tão criticada, né, por opiniões pequenas do autor, que eu considero pequenas, né, se relacionada a outros. A Thompson não tem notas, nós não vamos precisar falar dela, mostrar nela. Mas a Dake, pessoal, faz o contrário, ela não apoia. Eu vi hoje aqui, a Dake dá 9 provas, ela faz uma lista, um esboço dizendo 9 provas de que aqui não era realmente Samuel, mas era um espírito maligno. Ela faz isso. Isso é muito bom. Seitas do pastor Ezequiel Soares tem uma nota muito boa sobre essa passagem. Resposta a Seitas de Norman Geisler também. Maravilha. Para mim não compensa ter Bíblia de estudos pelo fato de eu ter muito dinheiro, daí preciso escolher entre comentário e Bíblia de estudo. Coisa boa, hein? Mas tem a Bíblia apologética, minha preferida. Tá certo. Esta Bíblia de estudo Dake, que aliás é a que eu mais utilizo para pesquisar, amo demais a Dake, ela não apoia que ali fosse o Espírito Samuel. Pelo contrário, ela faz um esboço dizendo 9 provas de que não era Samuel e nem uma teofania divina que estava acontecendo ali. Agora, esta aqui foi praticamente pior do que, ou do mesmo jeito da NTLH. Até agora, a pior que eu já vi sobre o assunto foi a NTLH. A pior, nunca vi naquele jeito. Vocês viram neste instante, né? Essa live não será muito grande por causa do horário, tá ok? Foi a pior, pessoal, a pior que teve, tá? Veja só, 1 Samuel, capítulo 28, na Bíblia de Estudo do Discípulo. Esta Bíblia de Estudo é muito boa, por sinal, ela se baseia em teologia sistemática para ensinar. Nós já tivemos review dela no canal, vamos ter de novo, porque estamos em um novo canal, tá? Então você que era inscrito no anterior, por favor, inscreva-se. Vamos ver o que ela diz aqui. 1 Samuel, capítulo de número 28. Essa aqui ela faz uma bagunça, pessoal. Quer ver o que ela diz aqui, ó? Vamos ver aqui. 28, a oração, oráculos, Deus ira, oráculos, mal e sofrimento, punição. Onde é que nós encontramos? 28:15, as bênçãos de Deus podem ser retiradas para nós, quando nós o desobedecemos. O senso de liderança de Deus que Saul usufruiu por um tempo lhe foi tirado. Saul se sentira muito só e vulnerável. Deus não estava respondendo ao seu clamor por socorro. Deus é fiel para abençoar aqueles que o honram e para castigar os que lhe são infiéis. A aparente ausência de Deus pode significar a expressão da ira de Saul. Vamos continuar, que ainda não é o que nós estamos procurando, mas eu li sim, hoje nela aqui. Necromancia, a consulta aos espíritos dos mortos, era uma prática maligna. Vou colocar aqui. Era uma prática maligna dos vizinhos de Israel. Deus proibiu tal prática no meio do seu povo, em Levítico 19, 20, Deuteronômio 18, 10 e tal. Como pensavam que ela tenha funcionado, ou porque Deus permitiu que ela funcionasse, nesse caso o texto não diz. Olha, pensavam que ela tinha funcionado, ou talvez Deus tenha permitido que ela funcionasse somente nesse caso. Diz ele, o texto não explica por que Deus permitiu. Deus usou uma prática olha o que o autor diz. Olha o absurdo do autor. Bíblia Estudo do Discípulo Geográfica. Ele diz assim, Deus usou uma prática maligna para realizar seu propósito de notificar a Saul da punição que ele enfrentava. Saul permaneceu responsável por suas ações, mesmo quando um espírito maligno trabalhou em sua vida. Agora, observe uma coisa. Deus usou uma prática maligna, que é a necromancia, a mediunidade, para realizar seu propósito de notificar Saul. É a mesma coisa
de você dizer que Deus disse que era proibido falar com mortos e depois apoiou a fala com os mortos, abrindo uma exceção para Saul. É um absurdo extremo. Um absurdo extremo. Isso não deveria existir em Bíblias de estudo. Não deveria. A partição é a essência da palavra. Claramente era um espírito maligno, com certeza. É um negócio meio complicado, né? Vamos dar uma olhada assim. Pai do Senhor, estou em Iguaraçu, Pernambuco, acompanhando, comprei a Roma da CPAD e tenho NA, fiquei surpreso com os comentários das editoras, tem que tomar cuidado, é isso aí. Denilson, sumiu, né, meu filho? Passei para dar um like, mas estou indo dormir. Boa live a todos. Valeu, Denilson, obrigado, filho. Não suma tanto assim. Veja a nossa live depois, deixa o like também aí todo mundo, igual o Denilson. Muito obrigado. Bom, pessoal, absurdão, hein? Bíblia de Estudo do Discípulo apoiou a mediunidade, dizendo que Deus usou a mediunidade, que hoje é conhecido como a prática espírita, para falar com Samuel. Deus precisa disso, pessoal. Saul, ele foi consultar a Deus, né? Saul foi consultar a Deus pelos profetas, Deus não quis responder, pelo sacerdote, Deus não quis responder, aí Deus decide responder através de um defunto, contrariando sua própria palavra. Aí a partir de agora, todo mundo ia dizer assim, ora, às vezes Deus abre uma exceção e desobedece a si mesmo. Que coisa, nem os calvinistas dizem um negócio desse. Sem nenhuma ofensa, tá? Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Essa Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, vocês sabem que as notas da cronológica e a aplicação pessoal são a mesma, né? As notas de rodapé, tanto de uma quanto de outra, são as mesmas coisas. Tanto essa quanto esta tem as mesmas notas de rodapé, sendo que essa acrescenta algumas coisas, como figuras arqueológicas, né? Algumas coisas do tipo, também está em ordem cronológica, algumas informações cronológicas e tal. Mas o escopo do estudo é o mesmo. Mesma coisa desta aqui, que não está em ordem cronológica, ela foi lançada primeiro, aqui no Brasil. A aplicação pessoal é o nome dela, que é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, na minha opinião, é uma excelente Bíblia. Teologia na mesa para todos. Finalmente você apareceu, hein? Ouvi sobre este assunto a semana inteira. Rapaz, negócio sério. Negócio sério. Foi sugestão aí do Josuca. Muito obrigado, Josuca. 1 Samuel, capítulo 28, na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Versículo de número... Veja, lembrando que eu não estou contestando o texto sagrado. O texto sagrado está perfeito, não há problema com ele. Apenas o narrador estava narrando um fato. Nós estamos aqui conversando a respeito de outra coisa. Nós estamos falando aqui justamente a respeito do que os comentaristas falam sobre este tema, tá bom? Então, valeu aí, pessoal, por compreender-nos. Não, a NVI não é espírita. O comentarista pode até, eu não vi ainda, vamos ver ainda a Bíblia do NVI. O comentarista pode ter ter dado algumas opiniões nesse texto apoiando a mediunidade, tá? Dizendo que há uma exceção aqui, Deus abriu espaço para a mediunidade. Mas a NVI, não é que a NVI, a tradução NVI é espírita. Este tema sobre o Espírito de Samuel é uma coisa que tem temas que aborda, que era o Espírito de Samuel, era mesmo um espírito maligno, pois mais à frente fala que Saul ia morrer e ia estar com ele, exato, entre outros motivos, né? A Bíblia de Estudo de Genebra e a DEIC, pessoal, dão uma resposta muito boa sobre, também a Bíblia de Estudo Apologética. Em resposta às seitas, diz Geisler,
página 709. Disse a Samuel que ele e seus filhos estariam com Samuel, mortos. Nem todos os filhos de Samuel morreram. Verdade, no combate nem todos. E aliás, Samuel não foi morto pelos filisteus, Samuel se suicidou. Não aconteceu no mesmo dia que o suposto espírito de Samuel tinha dito, que seria amanhã, mas foi dias depois, se você olhar com cuidado. Diz que seriam entregues nas mãos dos filisteus. Saul foi apanhado vivo pelos filisteus, mas se suicidou. Então, sobre o assunto, fico entre ser um demônio que enganou a Saul e a feiticeira enganando a Saul. Boa posição, também estou nessa aí, hein? Ou um demônio ou engano. É de praxe, né? Eu sou filho de índio com cigano, não sei como é que é esse negócio aí. É de praxe haver esse negócio de engano para a adivinhação ou necromancia. O espírito se contradiz, então era um espírito mentiroso. Esse canal é uma bênção, Deus continue abençoando, valeu, Deus abençoe. 28, aplicação pessoal, diz assim, 28:12, que é quando aparece, né? Samuel realmente retornou dos mortos para falar com Saul? É uma pergunta. Afirmo que não, diz o comentarista, beleza. A feitiçaria gritou diante do aparecimento do suposto juiz, sacerdote e profeta. Ela conhecia muito bem os demônios que costumavam contactar. De alguma forma, aquela revelação mostrou a Saul que a feiticeira lidava com um poder muito maior do que já conhecera. Na verdade, ela não contemplou o homem de Deus, mas o próprio Satanás. Deus permitiu que o diabo desse a Saul uma profecia relativa ao seu destino. Porque esta Bíblia ela não é decretista, como no caso do calvinismo, né? Apesar de ser mentirosa, recheada de uma mensagem que o rei já conhecia, isso de forma alguma justifica os esforços para contactar o diabo ou comunicar-se com os espíritos dos mortos, os quais não aparecem. Deus condena tal prática. Inclusive ele dá a referência de Gálatas 5:19 e tal. Olha aqui, a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal então defende que era um demônio e não o espírito de Samuel que teria aparecido, né? Então é uma coisa interessante. A Bíblia de Estudo Matthew Henry já vimos na outra live o que ela fala a respeito, né? Vejamos Bíblia de Estudo Almeida. Essa Bíblia tem mais de 24.000 notas de estudo e eu considero uma das melhores do mercado. Bíblia de Estudo Almeida, ela é pouco conhecida, mas ela é um lançamento bastante antigo. Pai do Senhor, valeu José Roberto Brizola. Almeida do século XXI, ouvi dizer que era. Dessa forma, percebe-se pela profecia de Samuel que ele não pôde falar a verdade, sendo portanto um demônio e não uma profecia. Exato. Além do mais, a Bíblia não diz que Saul viu o profeta, e sim que a feiticeira ouviu Satanás e não o profeta. Falou através da feiticeira. Pois é. A imagem aqui está travando na Bíblia de Estudo NVI. Todo mundo está assim? Acho que é aí, hein, filho? Aqui não está travando não, colega. Seria travando nisso aqui? Aqui está travando não. Continuemos. Como usar os recursos desta Bíblia? Esta Bíblia é muito boa, pessoal, muito. É uma pena que ela não é muito conhecida. Vamos voltar aqui um pouco. Bíblia de Estudo Almeida. Ela é a Bíblia de Estudo da tradução de Almeida, para explicar a tradução de Almeida. Ela é uma Bíblia de Estudo muito antiga já no Brasil. E ela é considerada uma das melhores, um dos melhores lançamentos aqui no Brasil. 28:12, vamos ver o comentário. O que é que diz aqui? 28:12. Veja um Deus que sobe. A palavra hebraica traduzida por Deus pode designar também um ser sobrenatural ou um fantasma. Opa! Parece que ela apoia o fantasma, hein? Endor, situado ao norte do Monte Gilboa. Alguns dizem norte, outros dizem nordeste.
É uma bênção, né? Continuemos. Ao contrário da consulta aos adivinhos, aos espíritos ou aos mortos, os sonhos, o urim e os profetas são 3 meios de revelação divina aceitos pelo Antigo Testamento. Ok. Ele não vai comentar, não comenta, tá? Não comenta, apenas, mas não comenta e comenta, né? Porque 28:13 diz que ela teria visto um fantasma. Na verdade, ele dá a designação hebraica para a palavra Deus. Isso não está nem apoiando nem retirando, apenas transliterando a palavra hebraica para deuses que ela afirmou ver. Ela afirmou ter visto, no sentido de espírito sobrenatural, tipo um fantasma. Não tem como saber, então, a Almeida então não declara apoio a esta ideia, né? Não, na verdade, nem entra no mérito da questão, tá? Até agora nunca me decepcionei com a Bíblia da Almeida. Sua internet, Pastor Messias, que bênção para o rei no seu canal. Obrigado, Super Xande. Aqui tá normal, aqui tá bom. O áudio tá normal, mas a imagem trava. Acho que a minha internet tá fraca. Acho que é, Eliezer. Para o pessoal tá normal, tá bom? Ou o seu dispositivo que você está usando, seu aparelho, pode acontecer erro de processamento. Bom, Matthew Henry, como eu disse, nós já vimos. Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Bíblia de Estudo Anotada. Daqui a pouco vamos ver a Expositor, tá? De NVI. Bíblia de Estudo Anotada Expandida. Ela é lançamento da Mundo Cristão. É uma Bíblia muito boa. E ela é do autor Charles Ruire. É uma excelente Bíblia, eu gosto muito. Recarrega para o fecha, abre o vídeo, exatamente. É uma Bíblia que eu acho muito extraordinária. Aliás, é boa, bonita, muito boa, gosto muito dela. Utilizo ela já há um tempinho, pouco tempo, na verdade, ela é recém-chegada. Mas é uma Bíblia, tem uns 2 meses aí, deixa eu ver. Em pouco tempo. Vou me demorar. 16/5/2019. Faz tempo, né? Mas tem um conteúdo muito bom. Bíblia de Estudo Anotada Expandida é outro lançamento antigo aqui no Brasil. Muito famosa. Muito famosa. E tem uma gama de notas de estudo. Cerca de 19.000 a 20.000 notas de estudo. São muito boas, entre mapas e outras coisas, diagramas e tal. Ela é um pouco... Ela pende um pouco para o calvinismo, né? Tem grupo sim, Luiz Gustavo. Deixa o número aí, tá? Deixa o número aí. 28, 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? É o texto sagrado. 28:12. A médium gritou de medo quando o próprio Samuel apareceu, em vez de um espírito que se faria passar por ele. Eita, que problema, hein? Que é isso, anotada expandida? Nessa ocasião, Deus permitiu miraculosamente que o espírito, de Samuel anunciasse que Saul estava condenado à morte, no versículo 19. O grito de surpresa da médium mostra que a aparição não foi decorrente de algum dos seus truques. Olha isso, meu Deus. A palavra um Deus no hebraico, uma figura sobre-humana, ou espírito de um morto, o de Samuel. Não, uma figura sobre-humana sim, mas o espírito de um morto não é a definição para o hebraico aqui da palavra um Deus. Agora você veja o tamanho do erro aqui, hein? Anotado muito boa, tenho ela. Então você pode ver, Eliezer. Que problema. Ele está dizendo que a médium gritou porque era mesmo Samuel e não o espírito de diabo. Então ele tem certeza que Samuel apareceu. Deus permitiu miraculosamente, ou ainda diz que foi uma ação do Espírito de Deus, hein? Que o Espírito de Samuel anunciasse que Saul estava condenado à morte.
Eu pergunto a você, o Senhor precisava fazer isso? Não já estava dito que assim seria? Haveria necessidade alguma de o Senhor fazer isso? Eita, deu na trave, hein, anotada. Não é, rapaz, que coisa. Esse assunto tá dando muito pano pra manga. Daqui a pouco as editoras entram em contato comigo, que eles entram, viu? Entram, acham ruim quando a gente fala, porque ó, din-din, money, 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 é o que conta para muitos. Oh, meu Deus. Lembra, pessoal, não se escandalize, editor é empresa, tá? Recordando, não estou fazendo crítica ao texto sagrado, estou fazendo crítica ao comentarista da Bíblia de Estudo. Por que eu vou dizer isso? Porque alguns me enviaram mensagens dizendo, para de fazer crítica à palavra de Deus. Gente, não é crítica ao texto sagrado, é crítica, isso aqui não é sagrado. Eu estou fazendo crítica a isto aqui e não ao texto santo. Jamais eu faria crítica ao texto sagrado, embora haja erros de tradução, erro de versão e etc, etc. Mas não existe erro nos autógrafos que foram inspirados por Deus e nem na sua mensagem. Então, em nome de Jesus, me entenda, pelo amor de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, total inspirada, não parcial, totalmente inspirada pelo Espírito de Deus. O problema não está nela, o problema está em nós, com a nossa interpretação, que nós lemos e acreditamos, às vezes, no que lemos, engolimos tudo. Coamos um mosquito, engolimos um camelo, como diz o ditado judaico. Viajou feio, hein? Diz que Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado. Então Deus não usaria métodos que contrariam sua própria essência. Exatamente. Jamais Deus contestaria sua própria palavra. Ou seja, ele proíbe isso na lei, depois ele abre uma exceção. Quando foi que Deus precisou para se comunicar com alguém, usar alguém, a não ser profeta, visões, ou sacerdote, no caso Urim, Tumim, as pedras? Foi o que o Saul tentou, não teve êxito. Aí Deus iria procurar um meio escuso, a sua palavra, para fazer isso. Meu Deus, amo essa Bíblia, mas como nem tudo é perfeito, né? Que pena, que pena. Mas é assim mesmo, faz parte, né? É apenas para que você aprenda uma coisa: não indique qualquer Bíblia de estudo para novos crentes. Isso aqui é para crente velho, para crente novo, não indica, pessoal. Para de indicar qualquer Bíblia de estudo para novo convertido, minha gente. Aqui eu sempre indico essa para novo convertido. Por quê? Aplicação pessoal, não entra na discussão calvinismo, arminianismo. Não, ó, você viu que ela disse que ela era um cão, um demônio, um capiroto, se é que ela viu. Ele disse, um pseudo espírito. Negócio triste, né, pessoal? Bom, daqui a pouco vamos ver a do expositor, que vocês estavam tanto querendo ver a do Expositor Bible. E também a plenitude. Bíblia de Estudo, Defesa da Fé. Lembrando a vocês que nós vimos na live anterior e nessa, estará, quando terminar essa aqui, teremos visto em 30 Bíblias de estudo diferentes esse assunto. 30 Bíblias de estudo diferentes este assunto. Me disseram que o pessoal estava comentando que só nos grupos, né? Bíblia de Estudo, Defesa da Fé. Essa é a mesma apologia cristã. Editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre se bate no peito dizendo: temos um conselho de doutrina que não permite que doutrina estranha passe para as Assembleias de Deus. Eu também sou assembleano, graças a Deus. O Senhor está certo, pastor Messias. Valeu. Não existe teologia perfeita, faz parte. Exatamente. É verdade. Certo, essa PAD que polda mesmo supostas heresias de seus livros editados. Ou tira ou faz notas explicativas. Ela está certíssima, Super Xande. Está certíssima. Está certíssima. Criticam muito a CPAD por isso, mas ela está certíssima. Não existe teologia perfeita, faz parte. É verdade. Só indico aos alunos Shed, aplicação pessoal e plenitude. Legal. Defesa da fé é ótima. Ok.
Pastor, estou pela Smart TV, agora não mais pelo celular. Boa! Por isso, Anderson, que nós temos, né, o chat aparecendo aqui, como você está vendo aí, aqui do lado, ó. O chat aparece aqui para ajudar quem assiste na Smart TV. Eu gosto de assistir na Smart TV e aí o comentário não aparece, né? Então a gente teve essa ideia aqui que fica mais legal. Bom, Bíblia de Estudo Defesa da Fé, ela se propõe a ser apologética. A desvantagem dela sobre a apologética que tem aqui no Brasil é que a outra apologética que mostramos há pouco, ela, do ICP, ela trabalha com seitas do nosso país aqui, Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia, etc. Enquanto que esta aqui, ela foca nas seitas americanas. Aí por isso o pessoal não gosta muito dela, porque ela aborda assuntos de doutrinas erradas que nós não conhecemos. Aí tem muito autor conhecido, né, que aparece aqui nela quando você vai dar umas olhadinhas aí. Bom, 1 Samuel, capítulo 28, eu gosto dela assim, que ela é simples, mas de vez em quando ela tem uns comentários bons também. É claro, agora entre as duas, a apologética com apócrifos é melhor que essa aqui, tá? Deuteronômio, esses riscos não fui eu, já veio para mim assim, que eu nunca risco Bíblia de estudo, foi usada, que eu troquei na Bíblia do Pregador Pentecostal. Eu não gosto muito de Bíblia de esboço pronto, porque eu prefiro eu mesmo fazer o esboço, senão a gente fica preguiçoso, né? Bíblia de esboço é Bíblia para pregador preguiçoso. Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o bom tesouro. Opa, Deuteronômio. Não é isso não, filho. Aí tá tudo ok. Vamos lá para frente. 28. O que é o oculto? Como ela é apologética, ela traz uma nota apologética, um quadro apologético muito bom, né? 28, 12. Deixa-me logo ver aqui. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Samuel. Ela é Almeida, revista corrigida. 28, 12. Cadê onde está a nota? Vamos ver se tem, né? Aqui, ó. A adivinha de Endor realmente invocou o profeta morto Samuel? É uma pergunta. A maioria dos estudiosos crê que ela invocou. Crê que ela invocou Samuel, a maioria dos estudiosos. Porém, não foi ele que se manifestou. A lei de Moisés proíbe drasticamente a consulta a um médium. Lembrando que essa Bíblia é a mesma apologia cristã, tá? Que a CPAD lançou com outro nome, mas é a mesma Bíblia de estudo. Drasticamente a consulta a um médium. A lei de Moisés proibiu. E mostra que a comunicação com os mortos é impossível. Confira a parábola do rico e Lázaro. Lá diz que só é possível se um dos mortos ressuscitasse. Assim Saul falou com uma figura que repetiu temas fundamentais das conversas anteriores de Samuel com Saul. Isso é verdade. O diabo podia fazer isto, pois ouviu estas conversas. Uma Bíblia apologética não é possível, né, gente, que apoiasse. E predisse a morte de Saul, desculpe. Saulo e Saul é a mesma coisa, para quem não sabe o nome, né? E de seus filhos, que já estavam condenados pelo Senhor, e portanto a data da morte destes homens já poderia estar definida por Deus e ser conhecida pelo inimigo. Então observe que ele não apoia que era Samuel. Ele diz que foi um espírito maligno, que o diabo tinha a capacidade de conhecer as conversas anteriores, os acontecimentos anteriores enquanto Saul estava vivo, Samuel estava vivo com Saul, e também sugeriu questões futuras. E realmente ele apenas sugeriu, porque ele não acertou na maior parte. Defesa da fé, Bíblia de Defesa da Fé, que é a mesma apologia cristã. Parabéns, CPAD, mais uma vez na frente doutrinariamente, né? Outra Bíblia que a gente vai ver aqui, que já estamos chegando ao fim, que nossa intenção era só mostrar o que as Bíblias falam sobre, tá? 30 Bíblias de estudo, falando sobre esse tema em 2 lives. Essa é a segunda live, tá, pessoal? A outra live está com mais de 1.400, 1.500 visualizações. Paz e graça, curiosidades bíblicas. Até o Moody, até tu, Brutus. O comentário bíblico Moody narra que alguns historiadores dizem que Saul foi trazido não por artes mágicas, mas por um milagre divino. Até os comentários bíblicos estão nessa.
Depois a gente vai ver em uma terceira live sobre os comentários bíblicos a respeito do assunto. E nós temos vários aqui. Vamos ver na próxima live sobre o Wiersbe, tá? Sim, não é um comentário de molde, sim um comentário. Eu tenho uma Bíblia do pregador pentecostal, mas não se decora esboço. Não dá certo não, pessoal. A pregação foi dada a outra. Isso é marketing comercial, din-din. Podia fazer esse exame com comentários bíblicos também. Vamos fazer sim. Beleza, é verdade, porém o povo brasileiro gosta de Bíblia de estudo. Eu também gosto. Agora o que eu quero aqui é que vocês entendam que não é toda a Bíblia de estudo você sai comprando. Ai, que linda, que bonita. Ai, quanta nota. Ai, todo mundo tá dizendo que é bom. Tá vendendo muito. Aí você compra. E ficou feio, né? Essa imitação aí não ficou muito máscula não, cara. Vivia varão. Bíblia de estudo, Desafio de Todo Homem. Essa na versão NVI, que foi o primeiro lançamento da Mundo Cristão. Agora ela está sendo lançada. A mesma Bíblia com o mesmo conteúdo, mas na versão NVT, nova versão transformadora. Eu prefiro a NVI entre as duas. Não gosto muito da NVT não. Na outra live nós já vimos o que a NVT também fala sobre este assunto. Se você quiser ver, veja a live anterior a esta, tá? Que é a parte 1 deste tema que nós falamos aqui. 1 Samuel, capítulo 28. Essa Bíblia eu gosto muito dela. Leio muito ela, livros assim, às vezes um livro inteiro. Ela até diz quanto tempo você pode levar para ler, então isso ajuda muito, na minha opinião. 28:12, vamos ver. Ela trabalha por perícope, por capítulos. Ela não comenta por versículos na maioria das vezes. O ato final da rebelião de Saul envolveu a bruxaria, prática que a Bíblia condena de maneira inequívoca. Em meio ao desespero, Saul buscou a orientação de espíritos de mortos. Todavia, em vez de encontrar ajuda ali, sua destruição foi apenas confirmada. O mundo das adorações a Satanás e das práticas de ocultismo sempre trará problemas para aqueles que se envolvem com ele. Ele dá uma sugestão, ele sugere, ele não diz categoricamente que aquele era Satanás, mas ele sugere que era sim o espírito de Satanás, né? E não de Saul. Ok, muito bem, tá? Até passou, né? Ele até diz que ele pagou um alto preço e que aquilo era bruxaria e não uma ação milagrosa de Deus para falar com Saul, como outros comentaristas, como o caso da Bíblia Anotada Expandida, afirmou, né? Um problema. MacArthur já vimos na outra live, então se você quiser ver, você veja lá, tá? Na outra live nós vimos muitas Bíblias. Famosa, uma das mais famosas do país, Bíblia de Estudo Plenitude, já vendeu milhares e milhares de exemplares, né? 30 Bíblias de Estudo, quantas foram a favor, quantas foram contra? Qual foi o placar? A maioria foi a favor, mais de 15 foi a favor. Em torno de 16 Bíblias foram a favor, tá? 1 Samuel, o negócio tá sério, gente. Cuidado aí, hein? Cuidado. E detalhe, a maioria das que são a favor, tá, são Bíblias reformadas. Não estou dizendo que os tradicionais defendem isso. Não estou dizendo. Estou dizendo que as Bíblias são de origens de editoras reformadas, tá? Então reveja aí seus conceitos. O pessoal às vezes puxa muito o saco do povo reformado, porque diz que estuda muito, sei o quê, mas também erra, viu? 1 Samuel 28, Bíblia Estudo Plenitude, famosa, lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela diz assim, ela é revista corrigida. Endor, estava mais ou menos 9,9 km ao norte da posição de Saul em Gilboa. É simplesmente espantoso até que ponto podemos chegar justificando os nossos pecados. Saul jura a uma necromante fora da lei pelo Senhor.
Exatamente, ele jurou que não faria nada necromante, portanto ele estava fazendo um juramento em nome do Senhor, que desobedeceria a palavra do Senhor. Será que o bicho era rebelde? Antes que pudessem fazer alguma coisa, Antes que pudessem fazer qualquer coisa, aparece Samuel, não fantasma. Olha, tá vendo? Esconjurado e sem vida, mas um profeta de Deus, novamente pregando a mensagem de Deus ao rei. Oh meu Deus, Jesus dos crentes. Fica claro que não foi a médium que o invocou, mas que o Senhor mais uma vez intervém na vida de Saul para lhe falar. A mulher estava aterrorizada e gritou em alta voz, literalmente, deu gritos de terror, chocada com a aparição de Samuel. Longe de dar crédito a qualquer espécie de atividade espiritualista ou contato com os mortos, esta passagem mostra que Deus é supremo. A médium fica amedrontada e Saul paralisado de medo, na medida em que ambos são rejeitados pelo Deus vivo. Olha que absurdo, ele está dizendo que foi um ato miraculoso de Deus que trouxe o espírito do próprio Samuel, que não era um demônio, era o próprio Samuel, que apareceu ali para aquela mulher. Devia-se fazer a pergunta, esta mulher é uma bruxa ou uma profetisa de Deus? Porque o negócio está feio, né? Aí o que acontece? Seria o espírito de Samuel mesmo ali, né? Que Deus interveio na história para falar com Saul. Olha só que coisa. E aí, gente? Sim, pessoal, a plenitude apoia que era a alma de Samuel. Lamentável, hein? Tenho na primeira live, sim, Luiz Gustavo, nós vimos que a NAA... Veja na primeira live. Se eu te disser, você não vai ver. E eu preciso que você veja, porque este canal ganha do YouTube com visualizações. Clica lá e vê, tá bom? É por aí, Eliezer. Clica lá e vê se a NAA apoia. NVI de estudo ainda não, não, né? Vai agora. NVI de estudo. Deixa eu pegar ela ali, que ela está ali mais alta. Eu volto aí já. Já vimos Bíblia da Reforma. Agora, depois da NVI, vamos ver a Expositor. Expositor, você sabe que tem uns probleminhas sérios, né? O autor diz que o Senhor mora no... O céu é num planeta, anos-luz daqui, essas coisas. Não sei de onde ele tirou isso, né? É igual a plenitude. Agora, fica claro que aqui foi uma ação de Deus. Fica claro onde? Só Jesus na casa. Então, Deus também errou a mensagem, né? Porque o Espírito errou tudo ali. NVI, lançamento da editora Vida, uma das melhores editoras, é editora reformada, mas uma das melhores editoras do Brasil. Essa Bíblia também é ótima, amo demais essa Bíblia, tem muito estudo. As notas de rodapé, as mesmas notas da Bíblia de Estudo Arqueológica, que também já vimos na live anterior. As mesmas notas. 1 Samuel, capítulo de número 28. O texto que nós vamos ver é o comentário. Diz assim, NVI de estudo. Quando a mulher viu Samuel, ponto. Esse episódio tem sido entendido de muitas maneiras diferentes, havendo entre elas as seguintes. 1. Deus permitiu que o espírito de Samuel aparecesse a essa mulher. Ele está dando quais os comentários que as pessoas fazem a respeito. 2. A mulher recebeu algum contato com o espírito mau ou diabólico na forma de Samuel, pelo qual foi enganada e controlada. 3. Mediante o uso de poderes parapsicológicos, aqui vai longe, né? Como a telepatia ou a clarividência, a mulher foi capacitada a discernir os pensamentos de Saul e obter um quadro mental de Samuel. Uala! Ou seja, leu a mente, alguns dizem. Seja qual for a explicação, agora vem a explicação da NVI, desse acontecimento misterioso, a médium foi usada de alguma maneira para deixar Saul saber que a batalha iminente traria a morte. Acredita que Deus usou a mulher, tá vendo? Esmagaria as suas esperanças de ter uma dinastia e daria fim ao seu reino com uma derrota devastadora de Israel, que deixaria a nação à mercê dos filisteus.
o próprio povo contra o qual lutara durante todos os seus anos como rei. Isso aconteceria como Samuel já tinha avisado. No capítulo 15, por causa da sua infidelidade ao Senhor, gritou: Tu mesmo és Saul. Amédio torna-se repentinamente consciente, por algum meio, de que está lidando com Saul. Um ancião vestido de um manto, Saul se lembra que Samuel, em geral, se vestia assim. Quando a mulher se aproximou de Saul, essa declaração faz supor que a mulher ficara fora da vista direta de Saul enquanto dava os seus oráculos. Ele acredita que era Samuel, que foi uma espécie de visão. Ele diz que não necessariamente era Samuel, mas uma espécie de visão que fez de alguma forma com que a mensagem de Deus chegasse até Saul. Também apoia, só que não apoia que foi um espírito do morto, mas apoia que Deus utilizou a mulher bruxa para que a mensagem chegasse até Saul. Meu Deus. Perdeu o norte depois da morte de Antônio Gilberto. Você é minha preferida, olha, hein? Ela não se posiciona dizendo que era o Espírito Samuel, mas se posiciona dizendo que Deus usou a mulher com uma visão de uma aparência de Samuel para revelar seus desígnios a Saul. Traduzindo, está errada também. Quase que beirou a mesma coisa, né? Esses teólogos são todos evolucionistas. Produzindo até obra calvinista. NVI abre o leg. Gosto muito. Deu um probleminha aí com a NVI, hein? Não foi tão assim quanto as outras, não, mas deu uma escorregada também. Bíblia agora que a gente vai ver, NVT nós já vimos na outra live. NA já vimos, arqueológico já vimos, expositor. Arqueológico é as mesmas notas da NVI, tá? Expositor. Esta é muito famosa, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma das mais vendidas. O autor criou sua própria versão, a Expositor Version, né, chamada. É uma versão texto expositora. É uma versão que foi em português atualizada, tendo modificações um pouco aqui, da editora que lançou aqui no Brasil. É uma Bíblia que eu gosto também de analisá-la. Ela não está entre as minhas prediletas, mas está entre as que eu mais analiso, e mesmo não sendo as mais prediletas, pelo fato de que é raríssimo você ver nela algum tipo de texto onde não haja um comentário a respeito, né? Onde não tem um comentário a respeito. Portanto, é uma Bíblia realmente muito, 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 muito boa. Bíblia de Estudo Expositor, vem na caixinha toda bonitinha, comenta versículo por versículo. Essa aqui realmente comenta versículo a versículo. Na capa, quem mais gosta dela é a minha esposa. Minha esposa gosta mais dela. 1 Samuel, capítulo de número 28. Lembrando que a próxima live nós vamos ver esse mesmo assunto nos comentários bíblicos. Já pensou? Champlin, que o povo tanto diz que era espírita, vamos ver se era. Então vamos, Champlin, Wisby, Matthew Henry. Matthew Henry já vimos, não foi? A Bíblia Matthew Henry. Então não há necessidade, que já vimos. Então Champlin, Wisby, comentário Vida Nova, comentário histórico-cultural da Bíblia, comentário NVI, comentário da Bíblia Explicada de McKnight, da Bíblia Estuda Explicada, né? Aliás, podemos até ver a Bíblia Estuda Explicada também, né? Tem muitos comentários aí que a gente pode estar olhando, tá? 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, clamou em alta voz e falou àquela mulher a Saul. Agora ela reconhece o rei, dizendo: Por que me enganaste? Pois és tu mesmo. Ele coloca, né, texto assim em... vamos ver onde é que tem aqui.
Parece que ele não vai comentar, pessoal. Aqui o versículo 14 ele diz: as escrituras não dizem que Saul na realidade viu Samuel, mas que pela descrição ele concluiu, oh meu Deus, concluiu, colocaram um H aqui. Ele concluiu que se tratasse de Samuel. Ou seja, até agora ele não está dizendo que era realmente Samuel. E o Senhor entregará Israel também, disse o Espírito, contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus, no plural, teus filhos estareis comigo, morrerão, e até o campo de Israel entregará o Senhor na mão dos filisteus. Aí ele diz: há muitas controvérsias por parte dos eruditos estudiosos da Bíblia sobre Samuel ter de fato subido, ou se era um espírito demoníaco, fazendo-se passar por Samuel. Pela ação de Deus, ambos teriam sido possíveis. Ou seja, Samuel mesmo ter vindo ou não, poderia ser possível por ação de Deus, né? Um espírito demoníaco ou Samuel. Passar por Samuel pela ação de Deus, ambos teriam sido possíveis. Entretanto, que se saiba esta verdade. Saul não recebeu absolutamente nenhuma ajuda por tentar se comunicar com os mortos. Do mesmo modo, todos os que procuram tal coisa receberão o mesmo, nada. Ele coloca no final a palavra nada. Ele apenas diz o que alguns dizem sobre o assunto, né? Que alguns dizem que é um espírito maligno, outros dizem que é Samuel. Ele deixa em aberto, né? Que poderia ser. Agora ele diz assim: pela ação de Deus, ambos teriam sido possíveis, entretanto que se saiba esta verdade. Ele está dizendo, afirmam isso, mas que saiba essa verdade. Saul não recebeu nada por ter tentado comunicar seus mortos. Ele prefere não entrar na questão. Fique bem claro isso, tá? Há outro comentário aqui que ele diz: infelizmente, a maioria no mundo, por meio de horóscopos, as leituras psíquicas, adivinhação e psicólogos, tenta receber instrução e direção, conselho ou condução. Todas estas e muitas outras práticas que não nomeamos têm espíritos demoníacos como os fatores subjacentes. Os espíritos demoníacos sempre são os agentes por trás em tudo, em toda falsa doutrina, engano ou direção que leve alguém a desviar-se da palavra de Deus. A Bíblia proíbe qualquer envolvimento direto ou indireto com os espíritos demoníacos. Ao que parece, a pitonisa não sabia que estava falando diretamente com Saul. Saul tinha sido no início de seu reinado tão ardente em seu zelo pela lei mosaica, que mesmo agora parece que uma feiticeira estava em perigo de morte, porque ele teve de fazer um voto antes que ela reconhecesse sua prática em qualquer arte ilícita. Tudo isso demonstra o fato de que a lei, não importa com quanto zelo seja guardada, não pode mudar o coração da pessoa. Pois é. E aí, gente? Ela defende ou não? Saulo de Tarso, o xará de Saul, também caiu por terra, mas quão grande foi, aqui é outro assunto, né? Bom, aqui está nossa expositor. Não, cadê os likes? O pessoal é ingrato mesmo, gente, é assim mesmo. Você veja que veio a Pentecostal, eu vi, vamos ver aqui, eu acho que na outra live eu não lembro se vi. Mas eu já sei que a Pentecostal não apoia, tá? Eu já li isso nela. A Bíblia do expositor, portanto, acha que pode não ter sido um espírito demoníaco, nem pode ter sido. Ele, na verdade, não entra muito no mérito da questão, prefere apenas comentar a consequência que isso causou para Saul. Tá ok, vou dizer que ele tá beleza, não defendeu o espiritismo não, tá? Também pondera, né? Jim Swagger foi um dos maiores evangelistas televisivos do mundo. Hoje já idoso, já parou, o ministério dele passou por uns problemas aí no passado, né?
mas ele é sim um excelente, um exímio evangelista. Então, os evangelistas que ganham almas, pregam o evangelho a pessoas não crentes, geralmente não defendem esse tipo de posição. Pentecostal, nossa querida, essa é a Bíblia que eu uso na igreja. Tá bem judiadinha, como você está vendo. Isso aqui foi uma viagem de moto que eu fiz, derreti no cano. Encostei a bolsa no cano, furou a bolsa, derreteu uma capa da Bíblia. Que pena, hein? Mas é minha Bíblia de campo, essa aqui, né? Como vocês sabem, sou assembleiano, sou pentecostal. Meio enrolado, mas não defende. não defende. 1 Samuel, capítulo 28. Expositor meio enrolado, mas não defende. 28. Vendo, pois, a mulher a Samuel, é a nota de 28:12. Note os seguintes fatos. 1. O espiritismo é rigorosamente condenado nas escrituras. Todas elas falaram isso, né? Mas algumas depois contestaram essa mesma fala. Diz assim: os médiuns espíritas não entram realmente em contato com os mortos, mas com espíritos demoníacos enganadores. O registro dessa história não oferece justificativa alguma para a busca de contato com os mortos. A mulher ficou atônita e aterrorizada quando um vulto personificando Samuel, ou seja, não está dizendo que era o Espírito Samuel, tá? Um vulto personificando Samuel, personificar é tomar as formas, a aparência, a personalidade. Apareceu. Isto subentende que ela não esperava ver Samuel, mas sim um espírito demoníaco. Opa! Ficou meio estranho, foi? Tá, mas eu entendi. Ou seja, o espírito veio com a aparência de Samuel, tá? É isso que está dizendo. Ela não esperava que viesse, mas que viesse, né, uma figura de um espírito maligno. Ele não está apoiando porque o comentário anterior logo diz que os necromantes não conseguem se comunicar com os mortos. Portanto, ele está afirmando que a pitonisa de Endor não conseguiu se comunicar. Alguns me disseram uma coisa, então ela não apoia, como eu disse. Alguns me perguntaram, e aquele caso de Micaías, que viu um espírito maligno diante do Senhor e tal, para ser espírito de mentira na boca dos profetas? Bíblia Estuda, a Bíblia Explicada, CPAD. Ele não seria um espírito, não seria a possibilidade de que Deus sim usam um espírito maligno para falar com o homem? Não, pessoal. Porque ela era uma visão e não um fato acontecido, não era algo real. Deus deu uma visão para que o profeta compreendesse a mensagem e transmitisse a mensagem que Deus queria lhe passar para Acabe e os seus falsos profetas, ali os profetas que haviam se vendido. É só ler com atenção. Não apoia pentecostal. Tenho essa Bíblia, é bênção. É bênção. O melhor comentário sobre o assunto para mim é da apologética. Com certeza, a da apologética, a da Genebra foi muito boa nessa aí. Vamos lá, irmãos, são teólogos que formam opiniões talvez baseadas em conclusões próprias e talvez juntam a luz da palavra genuína e acaba transformando notas teológicas em heresias, penso assim. Anderson, às vezes o camarada lê essas coisas e vai para o altar da igreja pregar. Por que a gente tem uma biblioteca tão grande? A gente junta tantos livros. Eu não tenho muito grande, mas à vista outros que não tem nenhum, eu tenho grande, né? Por que juntar tanto comentário bíblico? Por isso. Você vê a opinião de um e de outro. Mas antes de ir para os comentários bíblicos, leia você a Bíblia com calma, com paciência, irmão. Porque às vezes, irmãos, a gente lê logo, vai direto para os livros. Tem crente que nem pega mais na Bíblia, eu já conheço a história. Aí nem olha mais para a Bíblia, vai direto para os livros. Está errado, irmão. Está errado, irmãos. Você cai no erro extremato de pregar heresia. Tenha cuidado de crer em heresia. Pentecostal e clássica, mas Assembleia de Deus. No Brasil, não a usa 100% de suas doutrinas, pois as notas de 1 Timóteo 2,11, 1 Coríntios 14,34,
São radicais quando mulher pregar em culto público. As assembleias já foram mais radicais nesse aspecto, super. Sou criado nelas. Verdade. Estou bastante surpreso e assustado. Eu também. Boa, pastor. Super chão de guitarra. Já viu na Dake? Já vimos, Felipe. Veja na última live, tá? Veja a live lá. Visão não é literal. Não é literal. Vamos ver aqui. Nós vimos já na última live. Eu acho que vimos. Ouvimos agora. Nós abrimos aqui há pouco, tá? Ela apresentou 9 provas de que não era realmente Samuel, tá bom? Apresentou 9 provas de que realmente não era Samuel que estava ali. Portanto, a Deike passou nesse teste. Ela não errou. A apologética nós vimos há pouco instante. Tanto a apologética do ICP quanto a Bíblia Apologia Cristã da CPAD, que pouca gente conhece, mas também é apologética. Também é apologética. Vamos ver aqui. Agora vocês viram, né? A Bíblia do Discípulo, que absurdo. Você viu a expandida, que coisa terrível. Você viu a NTLH, como errou tudo, a Sociedade Bíblica, os teólogos da Sociedade Bíblica, pessoal. Você percebe que as opiniões são muito parecidas, o que representa dizer que estão se consultando comentários bíblicos assim, né? São fontes americanas, a maioria das Bíblias. Essa Bíblia é a Bíblia de Estudo Explicada, só que a diferença é que ela é o comentário completo que está no rodapé da Bíblia de Estudo Explicada. O rodapé da Bíblia de Estudo Explicada traz um resumo deste comentário bíblico, tá? Portanto, não deveria ser só a Bíblia explicada, deveria ser comentário de McKnight, porque na verdade é o comentário bíblico do autor da Bíblia de Estudo Explicada, tá bom? Então, olhar aqui é a mesma coisa de ver na Bíblia lá. Esse lançamento está fora do mercado já há algum tempo. Hoje este lançamento é lançado o comentário resumido na Bíblia de Estudo Explicada, tá bom? 1 Samuel 28, esse comentário comenta capítulo a capítulo. Eu gosto muito desse comentário. Ele é muito bom. Espero que não me decepcione. 28, chegando ao fim da live, pessoal. 28, 1 Samuel 28. Saul e a pitonisa de Endor. Aqui está. É bem organizadinho, ó. Tem o índice e tal, né? Também tenho muito boa. Ok, Luiz Gustavo. Assim que processar a live, daqui no mais tardar amanhã a gente coloca você. A melhor nota de 1 Samuel 12 se encontra na Bíblia Shed. Já vimos também a Bíblia Shed, Gabriele. Foi interessante também, tá? Dá uma olhada lá. Pessoal, já até esqueci. A Shed apoia ou não? A Shed eu acho que não, né? Apoia ou não? E tem uma nota bem extensa lá, né, irmã Gabriele? A minha já foi a pentecostal de 10 anos pra cá, é a aplicação pessoal. Boa também, mas é mais básica, né? Não esqueça de me adicionar. Ok, também tenho muito boa, beleza. Vamos ver. Neste capítulo vemos Saul numa situação deveras lastimável. O inimigo avança e Saul está medroso, sente a necessidade de conselho, de conforto, de direção, mas Samuel... Peraí, pessoal, que tá com esse negócio de focar isso aí, não dá certo, né? Aí. Mas Samuel, que durante tantos anos tinha sido seu mentor e conselheiro, está morto. Deixa eu colocar assim. Queria aproximar porque tá ficando com esse negócio latente, né? Está morto. E Deus não lhe responde. Nessa extremidade, o rei, impaciente, recorre a um meio desesperado e proibido, o espiritismo. Mas porventura não haveria outro a ouvir-lhe? Não poderia ter atendido aos conselhos piedosos dos sacerdotes? Não devia ter consultado o parecer dos generais? E o próprio Deus, em face do sincero arrependimento e da confissão da iniquidade passadas,
não teria afinal atendido a sua oração? Porém, a hora da provação descobre fatalmente a tendência de toda a vida. O homem que constantemente domina seu gênio, que reprova em si os começos da ira e amargura, quando chega a maior provocação, pode responder com mansidão e prudência. O homem que espera no Senhor, sempre mesmo quando não recebe uma resposta clara às suas orações, humildemente espera ainda. As pequenas vitórias espirituais, aqui vai fazer uma narrativa, vamos mais para frente. Saul procura uma pitonisa e a pitonisa invoca Samuel. Opa, Bíblia Estudo Explicada, CPAD, hein? E parece assustada quando Samuel mesmo responde à chamada. Opa, está afirmando que era Samuel. Que fosse Samuel mesmo quem subiu, não é somente o que a Escritura diz, mas com isso concordam Justino Martim, Orígenes, Santo Agostinho e outros, e a maior parte dos comentadores judaicos. Ou seja, olha, considerados pais da igreja, defendia que era mesmo Samuel. Atenção vocês que são fãs dos pais da igreja, que eles nunca erravam. Ah, bom. A palavra de Samuel, então, a Bíblia de Estudo Explicada, Miqunai, da CPAD, defende que era sim o espírito morto de Samuel que apareceu para a pitonisa. Ou seja, Deus abriu uma exceção contra a sua própria palavra que proibia invocar os mortos. As palavras de Samuel são pesadas e não podem ser outras. Antes da impenitência terminam com uma ruína completa. O caráter moral é o elemento decisivo em determinar nossas condições presente e futura. Veja só, ele até diz que foram palavras de Samuel. Há uma nota aqui, porém, né? Há uma nota da editora, aqui no rodapé, há uma nota da editora CPAD. Como sempre vocês sabem que a CPAD, quando ela não concorda, ou ela omite partes da publicação, ou então ela emite notas, omite partes ou emite notas. Ela colocou uma nota aqui no rodapé deste comentário bíblico lançado por ela. A nota diz o seguinte: nota do editor. Sobre Saul e a pitonisa de Endor, veja a nota NE, que é NE, meu Deus, esqueci. No comentário, nota explicativa no comentário ao capítulo 18 de Deuteronômio, que é onde proíbe constar mortos nesta obra. Aí diz assim: outro sim, aconselhamos a leitura de livros ali mencionado, pois em que pesem os argumentos apresentados pelo autor, não se pode, pelo contexto bíblico, aceitar que tenha sido o Espírito Samuel que subiu para falar com Saul. Então, a Bíblia de Estudo Explicada defende, CPAD isso aqui, a Bíblia Explicada defende, o autor defende que era o Espírito Samuel, mas a CPAD colocou uma nota, parabéns CPAD, colocou uma nota dizendo que não dá para aceitar a opinião do autor. Agora é interessante, por que publica uma coisa que eu não concordo, né? Mas tá bom, para estudioso não vai fazer problema isso, não. Agora para novo convertido, isso aqui pode ser um problema, né? Quem sabe ele se escandaliza com isso, né? Entendeste-me? O autor, a Bíblia Estudo Explicada, afirma que sim, que era o Espírito Samuel, mas a editora emitiu uma nota no rodapé dizendo que não era Samuel, não dá para aceitar que era Samuel. Deixa eu ver se a câmera focasse direitinho, era, nota do editor, veja. Não se pode, se você pausar o vídeo, você vai ver que o editor está dizendo que não dá para aceitar que realmente tenha sido Samuel que tenha aparecido. Ok? Bíblia de Estudo Explicada, que é o comentário da Bíblia de Estudo Explicada. Gente, o negócio é sério, viu? Deixa eu ver se existe mais Bíblias de estudo. Caramba, tem muita Bíblia de estudo que a gente viu.
foram 30 Bíblias de estudo que nós vimos aqui. 30 Bíblias de estudo evangélicas que nós vimos aqui sobre este tema. Vocês podem ver aí, nós não olhamos palavra-chave, porque palavra-chave eu tenho aqui, mas a palavra-chave ela não tem nota no rodapé desse texto, tá bom? Por isso nós não olhamos palavra-chave, ela trabalha com palavra-chave, não com notas explicativas. Mas bateu uma curiosidade de ver aqui. Às vezes é complicado isso aí, mas essa Bíblia é uma Bíblia... Vai, câmera, foca, câmera. Espera aí, gente, deixa eu ajudar a câmera aqui, tá? Ih, gente, que houve? Nossa câmera desligou e não quer ligar, gente, ó. Nossa câmera, mas bem na hora da católica. Eu acho que ela não gosta muito da doutrina católica não, gente. Ela desligou e não quer ligar a nossa câmera. O que foi que aconteceu? Não me diga que queimaste. Não. Isso não existe. Não pode ser. Olha aí, gente. Vai intercedendo aí que eu acho que o espírito da pitonisa baixou aqui agora. Mas menino, que trem, hein? Ela está de parabéns, sim, a CPAD, neste caso específico aqui, porque ela deu, né, uma coisa assim, não apoia não a da reforma. Thompson não tem comentário nas notas de rodapé, não é uma Bíblia com notas, não, a Thompson não tem, por isso não olhamos, que a Thompson não tem. A tesoura da CPAD. Mick Nair não vai no embalo dos pais da igreja não, pô. Isso aí, a live não seria toda sexta-feira, como anunciado no vídeo que o pastor fez. Por isso hoje eu cheguei aqui no final, não gosto de perder as lives. Valeu, Felipe, perdão. Eu vou tirar aquele vídeo do ar. Eu não vou mais marcar dia de live, eu vou aparecer aqui de surpresa, porque eu não sei o que acontece, gente. Sempre tem um imprevisto e eu não consigo atender ao prometido. Por isso. Essa aqui deve defender que foi Samuel, né? Porque... Olha, amanhã, pessoal, já não vou poder ter a live, tá? Não vou poder ter, provavelmente. 1 Samuel 28. Católico, né? Acredita muito nesse negócio de falar com mortos e dar valor aos mortos. O texto relata mais uma vez como Saul foi rejeitado e por fim substituído por Davi. Samuel repete o que já dissera quando em vida. O discernimento da história pertence ao mundo dos vivos. Olha aí. Veja aí. Ela diz que a Bíblia Católica também afirma que era o Espírito Samuel. Mas aí já não é surpresa, né? Você sabe que... Você sabe como é, né? A Roma, sim, a Roma tem algumas coisinhas meio complicadas. O que eu fiquei mais triste foi da Bíblia Plenitude apoiar que foi Samuel. Logo a Bíblia preferida da Bispa Beth. Meu filho. Em tudo... Lá em cima eu expus. Bom. Que coisa, né? Bom, gente. A Dei que venceu de novo, viu, Jeff? A Dei que a Expositor, a Pentecostal, a da Reforma, a NAA. Não, a NAA deu problema, a NAA, vocês lembram? Ih, rapaz, já esqueci. Eu sou esquecido demais, gente. Só Jesus. Próxima live, pessoal. Vamos fazer sobre o mesmo tema, só que desta vez falando sobre os comentários bíblicos, tá bom? Quem apagou a luz? Sobre os comentários bíblicos. Nós vamos estar... Deixa eu acender aí. Que a gente tem que escurecer assim, senão você não enxergam as letras.
Então nós vamos falar sobre os comentários bíblicos na próxima live, mostrando qual deles defendem esta posição, né, de que seria supostamente Samuel ou não. Alguns defendem, viu? Alguns que você nem imagina. Do ramo da CPAD, o problema restante do estudo é o mesmo. E nesse caso, na Roma da CPAD, também tem uma nota contestando ser Samuel, segundo o que me disseram, pois não vi essa nota. Ok, gente? Deus abençoe vocês. Chegamos ao final. Genebra também venceu, muito boa. Aliás, Genebra deu uma pancada em quem acredita que é Samuel, né? O Enigrude não ia dar dessas. Católico é católico. Católico é... Parabéns pelo excelente tema da live, mostrando a verdade sobre as Bíblias de estudo, que muitos escondem, pastor Messias. Valeu, Jeff, muito obrigado. Sua opinião sempre importante, por causa da tua sinceridade. Deus abençoe grandemente, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Fica a live aí, a outra que você não assistiu, assista, onde lá... Ao todo deu 31 Bíblia com a católica. 31 Bíblia com a Bíblia católica deu, tá bom? Que nós vimos aqui sobre este assunto. Então, temos 2 lives aí, muito boa, muito boa. Não esqueço, veja aí, Jeff, os números que nós temos de telefone para colocar no grupo, por favor. Então, pessoal, nós continuamos... a próxima live vai ser sobre isso, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Estamos quase chegando às 4.000 horas desejadas para o canal. E já passamos... Opa! Vai, derrubei. Não pode cair, não pode. Não pode, caro demais isso aqui. Nós em breve estaremos fazendo sobre comentários bíblicos. Curiosidades bíblicas. Geralmente não falo no privado, porque eu recebo mais de 100, 200, 300 mensagens por dia no privado dos irmãos perguntando sobre Bíblia de estudo, comentário bíblico, qual livro é bom, qual livro é ruim, qual Bíblia é boa, qual Bíblia é melhor. Eu não respondo porque é demais, não dá para responder. Então, por isso geralmente no privado só falo com pessoas ligadas a mim, mais próximas, tá? Perdão aí, mas é porque não tem como. Então, para não agradar uns, desagradar outros, eu não respondo a ninguém. Fica o grupo aí, onde os meninos estão sempre nos ajudando aí, respondendo a perguntas quando não estamos presentes, que não temos como estar presente o tempo todo. Valeu, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. Compartilhe essas lives, essas 2, essa e a anterior, tá? Sobre este assunto, porque tem muita gente pregando o que não deve nos nossos púlpitos. Precisamos de uma nova reforma agora, não teológica, simplesmente, mas também espiritual. Tanto teológica quanto espiritual em muitos aspectos, tá? A paz do Senhor Jesus, um abraço, Deus seja na vida de todos. Glória a Deus.